Produzido por quase um quarto de século, o Opala é um belo exemplo aí do quanto que a engenharia pode fazer um carro evoluir, né, Ricardo? Sim. Aqui a gente juntou uma porrada de carros, na verdade tem até mais modelos do que vocês estão vendo aqui, para uma missão bem interessante, bem educativa aí. Fala aí, cara, o que a gente veio fazer com esses carros? Descobrir o quanto eles pesam. É uma curiosidade que eu sempre tive como desenvolvedor de kit de molas e principalmente como opaleiro, né? Quem não gosta de Opala? Sim. E o carro variou demais e nem sempre dá para acreditar no que foi anunciado. Sim, até porque hoje também, fora o trabalho de garimpagem, né, enfim, manuais, você encontrar ano a ano, mas se você procurar na internet é uma bagunça só. Então Sim. você vai encontrar todo tipo de informação relacionada a peso desses carros. Então, para se desenvolver aí um kit de molas bem dimensionado, você precisa saber exatamente quanto. Sim, dificilmente vai ser um kit universal. Vai ter que ter alguma adaptação, ar-condicionado, direção hidráulica, caravan, moderno, antigo. Sim. Tem que descobrir. Então essa reunião desses carros aqui, essa pesagem, tem dois motivos na verdade. A gente fazer um conteúdo bem interessante, vai ser dividido em duas partes, né? Então a primeira fase de 10 primeiros anos de produção do Opala a gente vai tratar nesse vídeo que você está assistindo agora e os últimos anos de produção, já com os faróis quadrados e trapezoidais, num outro vídeo, né? E esse vídeo também, esse levantamento todo que a gente está fazendo é para uma linha de produtos novos que o Ricardo da R37 está desenvolvendo de molas, as molas aí Street, né, para quem está procurando um kit que você vai ter um carro um pouquinho mais baixo, Exatamente. podendo ainda utilizar, né, o amortecedor original, né? Quem está antenado já sabe que eu faço as molas da Old Stock, mas não tem como trazer aquilo para a rua, vai passar no buraco, vai cair a obturação. Então vamos desenvolver um kit mais pegada à rua, alturinha bacana e totalmente plug and play, isso é muito importante. Sim, e feito aí com a engenharia da forma correta, então a carga é realmente dimensionada, então toda essa aferição que a gente está fazendo, na verdade, tem a ver com isso. Então vamos começar aí, e o primeiro que vai na balança, na verdade, é o pai de todos esses daqui. O Manuel trouxe pra gente o carro que muita gente chama de pai do Opala por um motivo bem específico. O projeto do Opala foi montado todo em cima dessa plataforma e compartilha diversos elementos de design e praticamente toda a estrutura do carro, que é esse carro que vocês estão vendo agora. Esse em específico chama Opel Commodore, né? Mas é uma versão, na verdade, que ganhou o nome de modelo, mas é uma versão de luxo do Opel Rekord C, esse sim o projeto no qual o Opala foi inteiro baseado. Só que esse aqui, diferentemente do Opala, né, usa um motor alemão mesmo da Opel, né? E engraçado porque é um 2.2, né, 6 cilindros, então ele tem um deslocamento menor do que o nosso 4 cilindros 1.3. A cilindrada unitária é bem baixinha. Sim. Agora, vocês estão vendo aí nas imagens a diferença que tem de capricho e execução desse carro. Nenhum grão luxo chegou perto disso, assim, em termos de interior, de refinamento. É um carro realmente... Sim, bastante coisa que pode até pesar. Sim, e essa é justamente a questão. Esse carro, mano, qual é a história dele contigo? Bom, é o Opel Commodore 6, né, como o Juliano já disse. Esse carro, eu conheço a história dele desde zero. Ele foi importado em 68 da Alemanha por uma moça que ela era dona do hospital que meu avô trabalhava, meu avô médico na época, e ele sempre gostava muito do carro e sempre pedia para ela, para quando ela fosse vender, que fosse para ele. E 10 anos depois ele comprou o carro, aproximadamente, acho que foi em 78. E desde então o carro está na nossa família, né? Nossa, e a questão de 20 anos atrás a gente deu um banho de tinta, trouxe ele para a vida novamente. Ele estava era um carro íntegro, né? Ele nunca foi restaurado. Só um cansaço, né? De sinais pintura. do tempo. Sim. Então a gente colocou as rodas de liga leve do Opala anos 80, que casou bem com o design dele, né? Sim. E demos essa renovada em perfumaria no carro. Mas ele contempla todos os detalhes originais, interior original, lanterna, motor. De acessório, ele não tem som e não tem ar nem direção, é isso? Não tem ar, não tem direção. O câmbio no chão, diferente de quando o Opala começou, né? Sim. Câmbio 4 marchas manual no chão. E o rádio ainda preserva o painel original sem o recorte, apenas com o desenho do rádio no painel, né? Que legal. Agora, e aí, né? Quanto será que pesa, meu? Tem bastante coisa de acabamento. Sim. Reza a lenda, a gente não sabe, que a estrutura dele é um pouquinho mais reforçadinha, pode ter
A ficha coisa técnica mais. Peso dele, aí. eu dei uma olhada, né? Sim. Eles alegam 1.230 quilos Tá. no carro. Quanto você acha? O meu eu já chute, pesei, eu já sei. O meu chute é 1.250. Ah, tem um detalhe importante, pessoal. A gente padronizou todos esses carros com tanque cheio, tá? Então, dependendo do método de avaliação, o certo seria com meio tanque. A gente vai dar uma ponderada nisso. Tem 3 tanques na linha Opala, 62, 86, 92 litros. E a gente vai colocar isso em consideração para conseguir dar uma estudada precisa. Sim. A gente pediu tanque cheio, na verdade, para facilitar o processo, que são muitos carros, mas também é uma forma também de se entender como é que esse tanque foi crescendo e... Sim, e afeta o peso do carro. Isso. Era mais fácil a gente pedir tanque cheio do que confiar no ponteiro. Não, esquece o ponteiro. Agora, bom, tô curioso, chega aí, mostra pra gente aí o que... Vamos lá. Quão Nosso- longe ou quão perto a gente tá desse... Nosso estreante aqui na lista. Vamos vendo roda por roda, fazer o suspense? Um detalhe importante. A gente não montou um piso zero, então as diagonais podem estar uma diagonal pesada, uma leve, não é para levar em consideração, não tem carro torto. Se alguém tiver torto ao chão, isso não é problema. Sim. Então, para efeitos de medir peso total, distribuição dianteira e traseira, Que é o que isso importa não tem pra problema. gente, né? É o que Aliás, essa é importa outra pra gente. curiosidade técnica, né? Quanto de massa tem em cada eixo. Sim, sem dúvida, ainda mais no projeto das molas, tem que ser Sim. muito levado em consideração. Dianteiro esquerdo, 312,5. Dianteiro direito, 307,5 também. Traseiro esquerdo, 274. Traseiro direito, 280,5. Portanto, matando a nossa curiosidade aí, o total, 1.174,5. Puta! Não posso falar palavrão, senão o YouTube vai punir a gente. Cara, É leve. é leve, meu. E aconteceu o que a gente falou até lá fora. Ele é mais leve do que o anunciado. Não dá pra confiar. Caramba. Não dá pra confiar. A gente já verificou se a balança tá certinha. De outros métodos, elas estão calibradas. 1.174, 6 cilindros, um acabamento muito mais refinado, teto de vinil, tudo bem, tem as rodas, aqui acho que é a única diferença aí do carro 100% original. Rodas e pneus, né? Mas pneu de época a gente não vai conseguir para todos os carros de qualquer jeito, né? Mas Esse peso do lado direito na traseira, provavelmente o step conta. Ah, o step fica sim. posicionado do lado direito. sim, é Sim, impressionante. aí vai mais peso pro lado direito. E a proporção, agora eu quero que vocês adivinhem também. Oh, meu Deus Eu já do anotei, céu. mas eu cobri. Pô, eu vou Ó, ser já vou adiantar que foi bem diferente do que eu esperava. pro bom, pro bem ou pro mal? Aí é muita dica, né? Tá, vou no chute esperançoso, tá? Aham. Bem ingênuo, aliás. 60%. 60-40. É. Você quer fazer um Era- palpite também? era o que eu Do tinha seu filho? pensado, 60-40. 52.8, 47.2. Você tá brincando, chupa BMW. Caraca, é parecido, meu, exatamente. Inacreditável isso. Exatamente. Inacreditável. A gente espera traseira leve, o carro meio que demonstra isso, né? Sim. Mas não é. Meu Deus do céu. É muito melhor que... Na verdade, a balança mostra o traseiro, 47.2, e o dianteiro eu fiz a conta agora rapidinho. Sim. Mas eu acho que é isso. Cara, Pode Tem que ter um somar certo reforço estrutural, né? nossa. Pode ser, a gente vai ter que pesar os outros para descobrir. Mas o old stock também fica mais perto de 50-50 do que a gente imaginava. Vamos descobrir isso depois, inclusive. Mas antes, agora vamos pro Opala Pioneiro, 3800. sedã. Vambora! Do pai do Opala para o pai do dono do carro anterior, de Manuel para Manuel. Esse aqui é um Opala 1969, primeiro ano de produção completo, portanto, né? Foi lançado no fim de 68. E esse carro aqui é um verdadeiro survivor. É muito difícil você ver um carro dessa época com a pintura original ainda de fábrica, ainda mais nessa condição. Qual é a história dessa unidade aqui, Manuel? Como você dizia, esse carro realmente é totalmente original, nunca foi restaurado, é uma testemunha de época, né? Sim. Mas eu comprei esse carro no início do ano 2000, de um colecionador de Chevrolet, por sinal, o Faria, conhecido colecionador, e ele me contou a história do carro, que ele comprou esse carro de um ex-funcionário da General Motors, que a General Motors colocou à venda os carros que ela tinha lá De frota, né? de frota, não, de coleção mesmo, que eles... E eles tinham guardado o primeiro Opala fabricado em 1969, que era esse aqui. Caramba. E eles sortearam entre os funcionários da General Motors. E ganhou um funcionário da tapeçaria, que ficou com o carro
Isso foi em 92 esse sorteio. Eu acho que ele ficou 5, 6 anos com o carro. Ele conta até curiosamente que ele levava a filha se não me engano, na escola e a filha, pelo carro ser um carro antigo, pedia para deixar ela na esquina. E aí ele resolveu vender o carro. Vergonha do carro. Pode. Mas é um Vergonha achado, da hein? filha. É um achado, hein? Mas então eu comprei o Que carro história. e realmente não teve que fazer nada. Sim. Porta fecha igual uma geladeira. E aliás, ali na Realmente moldura é das bem- portas a gente viu nos selos de troca de óleo de época, então muito raro ver o carro nessa condição. Esse aqui é um luxo, né? 3.800. É isso, O que né? também é 6 raro, né? cilindros, 3.800. Ninguém 3.800. trocou ainda esse motor. Exato, que é outra coisa muito comum. Nos primeiros anos de produção, a Opala tinha o motor 3.800, era um curso um pouco menor, é isso? Curso menor, é. Curso menor, o virabrequim dele tem É outro. contrapesos menores, então é um motor, inclusive, mais sofisticado, ele gira mais gostoso, mais Tem soltinho. a tendência a ser mais suavezinho. né? Mais suave. E esse carro aqui, em termos de acessórios, também não tem nada, como o outro Opel, né? Então, obviamente não tinha Ele tem o rádio de o rádio de época. original, E o câmbio na coluna, manual esse carro, né? manual. Manual. Três marchas. 4 portas, eu imagino que... E agora, né? Então, pois é. E agora? Ganha de um Porque lado esse depois do carro- outro. É. Ele é simplificado, ele tem a tendência a ser mais leve. Mas tem 4 portas. E esse, diferentemente do Opel, tem as rodas realmente Sim, de originais. ferro, é. Ele pode ter uma distribuição diferente pelo fato das 4 portas. Vamos lá, vamos ver. Vamos descobrir. Tira essa dúvida da gente aqui. Vamos lá. Pegar a colinha aqui. Vocês vão querer dar um palpite? Lógico, sempre é interessante dar um palpite. Eu acho que esse você erra, hein? O que o senhor chutaria? Eu acho que ele seria um pouco mais leve, né? Acho que 1.100 por aí. Uns 100. Eu vou jogar no meio, eu vou jogar 1.160. 1170. Pô, 4 quilinhos de diferença só. Poxa, 4 kg de diferença. E a proporção desse é mais pra frente. Tá, Provavelmente esse motor é mais pesado do que o motor do Opel. sim. Ele deu 46,5 atrás. O que na frente dá 53,5. Foi um pouquinho mais pra dianteiro o peso. Mas ainda é excelente. Ainda é bem legal. Ainda é muito bom. É uma distribuição boa. A questão é que, de repente, os pesos são muito para a extremidade do carro. Isso aí é um negócio que não tem como pegar na balança. Sim, sem Mas dúvida. já é um ótimo sinal. É uma distribuição muito boa mesmo. Vamos pro próximo. Bom, esse aqui, né, vocês já conhecem de trás pra frente, né? Cara, esse aqui provavelmente é o Opala com configuração mais leve que a gente tá vendo no Brasil. Segundo ano de produção, carroceria coupé, Opala especial, um carro que até a luz de ré era opcional, não tem nem friso na caixa de roda, nem na caixa de ar. Com Não 4 tem ar, cilindros, não tem direção, 2 cilindros a menos. 3 na coluna, enfim, peso, pena aí, acho que seguramente vai ser o carro mais leve, pelo menos na sua configuração aqui. Tô apostando todas as fichas nisso. Esse aí eu nem olhei também. Ah, é? Eu vou errar junto com vocês. Ah, é? Mentira, sério que você não olhou também? Não, ele que cobriu ali, ó. Atrás da câmera aí. ó. Tá. Qual que é o seu chute? Não, por que é o primeiro? Ordem Porque alfabética. o carro não é... Porque eu Não tem desculpa, não. tá, então... Não, peraí. Ó, eu vou chutar o que o Pablo comentou comigo, eu já tava pensando nisso, 1.070. Vou chutar 40 a menos. 40 a menos. É. 1.030. Nossa, eu errei. É, vai dar 1030. Eu já tô arrependido, mas 1030. Tá bom, então vamos ver. Tira Vamos esse paninho da revelação aí. Nossa! Tô de ponta Nossa! cabeça. Aqui, ó. Mentira, cara. Não é possível. É muito leve. Caramba. Ó, esse carro foi o Colin Chapman que fez esse Caramba, carro, aqui, foi. provavelmente. Adicione leveza. Inesperado, hein? Bom, distribuição de peso muito boa, mas isso é Muito óbvio, boa, né? mas então, a distribuição, ele é muito leve Sim. e a distribuição tá muito boa. Deve Sim. ser do motor essa diferença. Não, isso seguramente, seguramente. Agora, caramba, Que carrinho balanceadinho, né? 1.118 quilos. Próxima vítima.
especial para especial, mas agora uma modificação muito comum aí no meio do Opala, né? A gente tem aqui um especial caracterizado inteiro de SS, né, Renato? Isso aí. Fala aí sobre o SS. seu carro e, parte importante, a gente entender também tudo que tem de diferente aqui, né, de modificação, para a gente ter aí uma Bem, referência. o que eu fiz? Bem, a parte estética eu deixei ele caracterizado como SS, então isso que é, como você falou, é bem comum, até na época eles já faziam isso, Sim. de colocar as faixas, quem gostava de um visual um pouco mais esportivo e não era um SS, caracterizava. Esse carro ele é um especial de plaqueta, mas ele tem uma particularidade que ele é um especial, já é 6 cilindros de plaqueta esse carro, né? Muita gente adapta e muda os reforços, tem algumas diferenças também, o que era 4 era 6, então esse carro já é 6 cilindros original, de plaqueta, e o câmbio dele já era embaixo. E aí entra na modificação que eu fiz, que eu troquei o câmbio, que era o câmbio varetado originalmente desse carro, para um câmbio que é o moderno, que eles chamam de ré para frente. Vale colocar como uma observação. Eu não gostava daquele câmbio varetado, o câmbio varetado às vezes encavalo, então mas eu o queria ter a barulhinho é uma praticidade. delícia. É legal, mas se tiver o trambulador bem redondinho. Se o trambulador não tá legal, ele já não é bacana de você engatar. E aí eu coloquei esse câmbio, que é um câmbio que saiu nos Opalas a partir de 85. Tá. Que ele é um 4 marchas, ré para frente, e o trambulador dele é interno, então não tem aquela parte das varetas todas. Então você tem que fazer uma adaptação. Esse é o clássico Opalão. Sim. Exatamente. 4,100, câmbio embaixo. Isso. E a Esse parte... já com disco na frente. Sim, ele já tem esse discos é o na primeiro frente. da série aí com já veio com discos na frente. E mecânica tem alteração simples, mas que acho que nem interfere em peso. A questão de comando, toda a parte do prato, mola, prato, Direção todo aquele hidráulica. kit. Não tem direção. Parte de Na raça, a gente admissão. manobra que nem homem nesse carro. Parte de admissão, carburador. Tá original, a parte de carburação tá original. Tô só com a giclagem um pouco mais, tá um 446 nesse aqui. Sim. E esse ainda é o tanque pequeno. Esse é o tanque Ainda pequeno, é. com Tanque 62 litros. O Exatamente. diferencial você chegou a trocar ainda? O diferencial tá original, não troquei. Ele é um 307 já original desse carro, mas eu não troquei. Que a relação É o dele Braseixos ainda? É o Braseixos 307. E você fez aquilo ali na frente? Foi, mas o Braseixos ele é valente. é Valente. Vocês vão ficar sem saber o que foi ali na Depois frente. filma só o antes, depois você não coloca lá na Eles filmagem. já sabem o que foi. E rodas e pneus a gente tem um... Isso, e aí a roda do SS, que é a roda de ferro, então essa roda também tem gente que coloca a roda, que é até legal, acho que te falar que dá diferença de peso. Tem umas rodas agora réplicas que eles estão fazendo do SS, sim. que ela é de liga. É. Talvez ela até mais leve, não sei, mas essa roda é original de ferro. Eu apostaria que é mais leve, mas às vezes a roda de liga é tão reforçada que fica pesado. fica As pesado, dimensões dessas são originais. São né? originais, era 14 e aí ele tá com os pneus dos BF, né, que são duas medidas diferentes. Na frente ele é 215 60 e atrás é um 235 60. Aro 14, que essa roda é 14. Internamente a única Cardudinho. diferença é que tá sem o console, né? Tá sem o console porque como eu adaptei o câmbio, aí na hora de você adaptar o câmbio, você tem que... Como é que faz a adaptação? Na verdade, você tira o câmbio varetado e aí você tem que recortar e soldar a parte do moderno, que ela é um pouquinho mais alta, para caber o trambulador interno. Então você recorta, solda, ele fica no padrão original dos Opalas. Sim. Só que aí acabou o console, você tem que adaptar ele para não... Porque Interferir. descasa as furações do console. Sim. Ah, tá. Então, ainda como eu vou reformar esse carro, aí eu vou depois adaptar e colocar o console de volta. Ainda não fiz isso. Faz muito tempo já que eu até troquei o câmbio e não fiz isso. E agora, hein? E Tá com agora? tanque cheio, que você mandou ficar com tanque cheio. Tanque cheio, Eu não sei, então. do posto até aqui já não tá tão cheio, mas... Embaralha o brinquedo, viu? E Embaralha aí? esse aí. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Comigo dentro ou sem? Aí depois Não, você liga, não, vai sem dar, você, né? sem você. Então, é. então vai estar bem. O único levinho. peso aqui é a responsa de engenhar. 6 cilindros, meio peladinho. É. E aí tem isso, Uma coisa ele eu é já 6 sei, original, né? talvez, não Tá. sei, como o seu é 4 original, muda os reforços, é diferente. Sim. Se você olhar aqui dentro, os reforços do 6 é diferente, nesse ano, que é o T74. Talvez tenha uma diferença de peso ali, que já falam Sim. isso, que tem a estrutural dele é diferente. Bom, a gente já sabe que a estrutural. distribuição vai bem pra frente. Meio óbvio, mas... Sim, é praticamente um... mais do que os Lá na outros. frente. Eu tinha falado 40 quilos do seu, né, pro 6 anterior e eu errei. Então a gente já sabe que é um pouquinho mais. 1170 foi o 3800, 4 portas. Então, Deve ser parecido. eu vou chutar 1200. Por causa do contrapeso, o pneu. Tem o escape, também não falei, eu tô com 6 em 2. Talvez você fica mais leve, né? Você tira algumas Fica. coisas. Tá, Mas o então- coletor é 6 em 2. O coletor é 6 em 2, Mas tem já. 2 tubos até lá atrás. Tem. Não, mas tá no meio, não tá até lá atrás, ele para aqui, ó. Aí a distribuição tá foi lá pra escondendo, Tô escondendo, esqueci. 1180. Tem, tá vai, com 6 em vai. 2 ele não tô fazendo a curva até lá atrás, ele para ali no antes Eu vou antes do eixo. trocar a porta pelo que tem a mais de bloco ali, Tá, do vai 3800. ser igual então pra você. É, 1175, não era? 1170. 1170. Eu pus 10 a mais, 1180. E você, Renato? Esse cara deve dar um 1140, deve ser. 1140. Será? Será? Vamos aí, vamos ver. Eu acho.
Vamos ver, tem a foto aqui no celular já. Quanto você falou? 1.190. 80 né? você falou, né? Você pôs 80, 10 a mais. é verdade, fazer escapamento. Você acertou. Pô, Na verdade, tá não, vendo? ele chegou mais perto. quanto Acertar foi? é impossível. 1.176. Não, eu chutei bastante 40, tá vendo? Você. errei por 4 quilos. Aqui eu não fiz a dieta. É, né? não, Eu a gente, fiz o dele a dieta. gente esperava que fosse leve. A gente vinha falando durante a semana, vai ser muito leve. Sim. Mas aí os outros influenciaram a gente, quando a gente viu o dele, Sim. era mais ou menos o que a gente esperava, mas a gente ainda assim ficou surpreso. Ficou surpreso, Porque é. começa a dar uma Não, bagunçada e a na cabeça. distribuição de peso é sempre chocante. Aliás, essa é, 45,6 atrás, ó. Olha Esse foi o que só. mais tem peso na frente mesmo. olha. Não tem jeito, o Opala ele dá uma corada na frente. 54,4. Aí já começa a ficar... Puta, mas ainda é bom pra cá. A gente tá tendo um problema aqui na gravação, que assim, a balança mostra o peso traseiro. Na hora de calcular o dianteiro, todo mundo me larga sozinho. Lógico. Eu vou sofrer bullying se eu errar a conta. O engenheiro é você, não sou eu. A distribuição do seu ficou 51,48, é isso? Ficou ótimo, hein? Ficou. Incrível, né? Incrível. E eu vou estragar. 52,48. Você vai estragar, você vai jogar o Vou 6 estragar tudo isso na aí. frente. Mas é quase um BM. Não, mas mesmo... Aí você coloca aquele sacos de areia atrás, que nem Cara, faziam. o pior dos casos ainda é de carro esportivo isso. Né? Ainda muito né? É bom. verdade. Então, aí você coloca 2 sacos de cimento atrás, que nem faziam na época. Aí Exato. ele vai equalizar. Taca a bateria pra trás. Exatamente. Ou o cara vai tirar racha, põe a namorada. Os caras faziam isso na época. Fazia... Né? Põe a mulher no porta-malas. Põe a mulher atrás ou lado direito. Vamos pro próximo. Melhor aí. do que no Que porta-malas. é bem a roda que estaciona. Vamos então para o último dessa pesagem desses Opalas de primeira fase, dos primeiros 10 anos de fabricação. Infelizmente a gente não conseguiu aí na correria, né? Um modelo aí, modelo 78, 79, né? 7579, né? 7579, enfim, da última fase pré-frente quadrada, né? Mas aqui pelo menos a gente conseguiu um escopo bem legal de carros. Então esse carro aqui do Rafael é mais um SS caracterizado, mas esse aqui é um 72, né? Um especial 72. Isso. E aí- Especial 72, isso. E A aí tem gente deu uma algumas badernada diferenças. nos anos, né? Agora voltou um. A gente voltou um pouquinho, na verdade esse carro a gente tinha que ter filmado antes do meu, mas tudo bem. Esse aqui é um 5.3, que nem o motor do meu carro, só que tem algumas diferenças aí na parte de transmissão, né? Isso. Ele é um 4 marchas no assoalho, varietado. Tá. E esse aqui tá com freio de disco, tambor? Freio a disco, freio a disco. As rodas são originais, e mesmo dimensões originais? Elas são aro 14 de ferro, né? Mas elas são mais largas, elas são tala 6, Tá. né? Então com os pneus mais largos também. 235, 235 na dianteira e 245 na traseira. Tá. Ele é bem mais largo. Sem direção, sem ar? Sem direção, sem ar. Ele é um carro bem parecido com o do Ferri, mudando configuração de câmbio e motor. Ou praticamente idêntico ao meu, tirando freio e câmbio. Câmbio no assoalho, né? Ou seja, Provavelmente. se o meu deu 1.100... Quanto deu o meu mesmo? Você eu nem lembro mais. 1.118,5. Deu quase 10 quilos a mais, eu acho. 118,5. Você já olhou? Ele estragou. Estragou, então não tem mais desafio. Agora só pode ser a mais. Rafa mandou uma pegadinha na gente, hein? Só pode ser a mais. Então é. Agora é você. Você agora. É o quê? 1.126. 1129. 1.129. É um pouquinho mais pesado que o seu. 48% atrás. Ele é uma merrequinha de peso na frente. Aham. A gente vai ter que entender agora de onde que é. Pneu, Pneu, freio, talvez. freio, o disco, né? Tem a pinça. Sim, sim. Você não tem nada, né? De direção Nada, hidráulica, nada. nada. Admissão, escape é tudo original. Olha, eu acho Freio que a coisa que dá direção pra original. tirar desse primeiro capítulo aí de pesagem é surpresa dupla, né? Primeiro, a massa total muito menor do que a gente imaginava. Todo mundo é muito leve, mas está seguindo uma tendência, todo mundo perto. Sim. E a distribuição de peso espantosa. Assim, Agora, as diferenças em questão de acessórios como direção hidráulica, ar-condicionado, a gente vai pegar nos mais modernos. Sim. E aí a gente vai ver também a E evolução, aí- tem tanques maiores, né? A gente tá padronizando aí todos com tanque cheio, mas já dá para ter um bom cheiro que acho que mesmo os mais modernos vão ter ainda um peso bem interessante. E no caso do. Pegou um antigo que tem ar-condicionado, a gente não pesou, mas no moderno a gente vai conhecer o que o ar-condicionado causa. Exato. Então vai ser tudo. Vai dar para mapear por tudo que acontece Sim. em cada modelinho. Então é isso aí, pessoal. Vemos a próxima parte aí para descobrir então qual que vai ser o peso, a distribuição de pesos aí de várias unidades dos Opalas já de frente quadrada aí. Valeu, gente!